Sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira. Deixa eu começar aqui dando aquela atualizada. Tivemos um jogo abrindo a rodada 26, Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogo envolvendo aí briga na parte de baixo da tabela, o Atlético Mineiro empatou com o Juventude 0-0. Jogo na Arena, aqui em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira temos 7 horas da noite, Sport e Fluminense. 7 horas da noite, Mirassol e Red Bull Bragantino. 7 horas da noite, Palmeiras e Vasco. Olho nesse jogo, hein? 7h30, Internacional e Corinthians. 9h30, Santos e Grêmio. 9h30, Botafogo e Bahia. Amanhã, fechando a rodada, tem 7 horas da noite, Vitória e Ceará. 7h30, Fortaleza e São Paulo. E 8h30, Maracanã, com mais de 65 mil torcedores. Flamengo e Cruzeiro vão fechar a rodada de número 26 da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Jogo aí, líder e vice-líder medindo forças. Claro que o Cruzeiro pode aí entrar para esse jogo na terceira colocação, porque hoje tem o Palmeiras recebendo o Vasco em São Paulo. E aí vamos acompanhar como que vai ser a atuação do Vasco diante da equipe do Palmeiras. O Cruzeiro tinha informado para domingo mais de 20 mil ingressos vendidos. A gente tem a informação que já está na casa de 25 mil torcedores garantidos para domingo e muito tempo ainda para o torcedor comprar ingresso para o duelo diante da equipe do Sport, só que o foco é total no jogo desta quinta-feira diante do Flamengo. Hoje, o técnico Leonardo Jardim define o time, por mais que, para a gente, a escalação só saia uma hora antes da bola rolar no vestiário do Maracanã. Mas hoje o Jardim vai definir a lista dos relacionados também. Vamos acompanhar a chegada do Cruzeiro diretamente do Rio de Janeiro para ver se tem alguma novidade, se tem alguma ausência. Mas o certo é que o Leonardo Jardim tem aí praticamente todo o elenco à disposição e muito à vontade para definir o time que joga diante da equipe do Flamengo. A expectativa para esta quarta-feira, porque às 3 da tarde, Carlo Ancelotti vai divulgar a lista de convocados para os 2 amistosos da seleção brasileira na data FIFA agora em outubro. O Cruzeiro tem jogadores na pré-lista e vamos ver se algum vai ser convocado. Se algum jogador do Cruzeiro for convocado, aí deve perder o clássico do dia 15 de outubro, uma quarta-feira na Arena. O Cruzeiro enfrenta a equipe do Atlético Mineiro assim que voltar da data FIFA. A data FIFA termina no dia 13 de outubro, no dia 14 de outubro, melhor dizendo, no dia 15 já tem jogo da Série A do Brasileirão. Muita gente até comentando que teria uma possibilidade de nenhum atleta do futebol brasileiro ser convocado. Vamos ver o que o Carlo Ancelotti vai definir nesta convocação das 3 da tarde. Estaremos já diretamente do Rio de Janeiro para acompanhar todos esses movimentos. Começando com a venda de ingressos para domingo ainda. É o jogo 8h30 da noite. O duelo diante da equipe do Sport. Antes tem o Flamengo, todo mundo sabe. O Cruzeiro divulgou mais cedo 20 mil ingressos vendidos. E a gente tem a informação que já está chegando aí na casa dos 25 mil. E ainda uma terça-feira, né, para um jogo domingo. Claro que alguns vão esperar aí o resultado da quinta-feira, mas será jogo para mais de 40 mil torcedores, hein? É o que eu imagino. Um duelo importante. O Sport tá na lanterna, mas tem tirado ponto aí ao longo desta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é a hora do torcedor comprar ingresso, independentemente de qualquer coisa, retribuindo o que fez a diretoria com uma promoção bem legal, sócio pagando R$30 em qualquer setor. E quem não é sócio, aí tem amarelo e laranja R$60, tem roxo e vermelho
R$ 80. Bora lá, Nação Azul, para o Cruzeiro seguir com esta grande média de público na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vive aí uma expectativa, porque nesta quarta-feira teremos a convocação da seleção brasileira. E o Cruzeiro, claro, na última convocação, o Cruzeiro teve o Fabrício Bruno e o Caio Jorge. E, claro, o clube tem a expectativa de novo de que 2 atletas possam estar nesta convocação do técnico Carlo Ancelotti. Vamos acompanhar no Rio de Janeiro a lista que será anunciada, lembrando que serão amistosos na Ásia e, tendo o jogador convocado, muito provavelmente o Cruzeiro será prejudicado no clássico diante do Atlético Mineiro, no dia 15 de outubro, que é uma quarta-feira. A data FIFA termina na terça e os jogadores vão estar lá na Ásia, né? No Japão. Até chegar em Belo Horizonte, o Cruzeiro, se tiver realmente alguém convocado, e essa é a expectativa, esse ou esses dificilmente terão condição de jogar, iniciando, né, o clássico diante do Atlético Mineiro, mas vamos aguardar. Até lá tem muita coisa ainda para acontecer. Lembrando que a data FIFA começa na segunda-feira, logo após o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Sport. Mas o papo é a decisão de quinta-feira, vamos dizer assim, né, 8h30 da noite. O Cruzeiro, na rodada 26, enfrentando o Flamengo no Rio de Janeiro. Uma expectativa muito grande para este jogo. A bola rola às 8h30. Já fica o convite aqui também para o nosso dia de jogo KTO. Estaremos diretamente do Maracanã, começando às 5h30 com uma programação aí toda especial, como merece esse grande jogo que se desenha, né, entre Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro vai fechar a preparação na tarde desta quarta-feira, depois segue de voo fretado para o Rio de Janeiro. E a expectativa é de que a lista dos relacionados venha aí com as novidades de Gabigol e Vidalba, isso os dois com presença assegurada, e também Luiz Sinisterra. Não tem condição ainda para uma titularidade, mas tem condição para alguns minutos entrar no decorrer da partida. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar o time no vestiário do Maracanã. Claro que o Cruzeiro tem uma base aí que todo mundo conhece. Agora, se o Leonardo Jardim pensa em uma alteração ou outra, aí teremos que aguardar. De qualquer forma, estaremos para realizar a chegada do Cruzeiro, para registrar a chegada do Cruzeiro, e aí vamos ver também todos os atletas que foram relacionados para este compromisso importante, repito, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro querendo já esquecer o tropeço, a derrota diante do Vasco e se recuperar na rodada seguinte, mesmo sabendo que pela frente tem o líder do Brasileirão. Quando o Bolassi veio, contrato de 1 ano, ainda na época lá do Alexandre Matos, no contrato tinha o seguinte, que se ele participasse de metade dos jogos da temporada, a renovação automática ela viria para mais 1 ano. E aí, sem um critério nesse número de jogos, né? Ele jogando 1 minuto ou 90 ou entrando no campo, o juiz apitando o final, estava contando o jogo. E aí, o Cruzeiro procurou o Bolassi, o staff do jogador, e eles conversaram no seguinte sentido: se tiver que renovar com o Bolassi, que seja uma renovação com um comum acordo avaliando ao final da temporada, né? E não por ele estar em 32, 35 jogos no ano, jogando 5 minutos em um, 2 em outro. Então, isso iria atrapalhar o próprio jogador e o próprio Cruzeiro, porque você começa a fazer... Foi mais ou menos o que aconteceu com o Marquinhos. O Marquinhos, eu não tenho essa informação, mas se for colocar aí talvez na ponta do lápis,
a compra do Marquinhos, ela é também para se evitar um monte de coisa que tinha que acontecer junto com o empréstimo, né? Ou tipo, ó, com o empréstimo você iria pagar tanto. Comprando, vai pagar ali um valor que é um investimento, é um atleta jovem que pode ser recuperado, pode render alguma coisa lá na frente. Mais ou menos, também tinha, né, gatilhos ali no contrato que precisaram ser revistos, e aí o Cruzeiro se acertou com o jogador e com o Arsenal, no caso do Marquinhos, e com o Bolassi também. E o Bolassi entendeu perfeitamente que ele, na teoria, iria ser prejudicado porque vamos segurar aqui e ver, vai precisar de tal jogo? Coloca, não vai precisar, não relaciona. Então, eles conversaram e o Bolassi concordou, o Cruzeiro propôs dessa forma, aceitou, e não é que o Cruzeiro não pensa, mas o Cruzeiro quer avaliar ao final da temporada. Ele pode assinar um pré-contrato, isso é justo, né, nessa ocasião, mas o Cruzeiro quer chegar lá mais para frente, agora, novembro, dezembro, e ver, vamos renovar, vamos conversar aqui, ver as condições, e não uma coisa automática, que era com base nisso aí, independentemente de minutos jogados, não tinha um critério que deve ter, né, em um contrato, Caramujo. O Samuca, eu tô até olhando aqui, inclusive o Bolassi, ele chegou a ficar um período aí de 8 jogos sem entrar, né? Ele entrou contra o CRB 30 de julho, aí ele não jogou nenhuma partida no mês de agosto e só foi voltar a ser aproveitado no dia 15 de setembro. E Imagino que foi pode ter exatamente o que aconteceu. imagino que foi exatamente isso, né? Estavam conversando ali e assim, até perguntar para vocês, Amanda e Rafa, se já dá para tomar uma decisão assim sobre o futuro do Bolassi, se ele é uma peça útil para o final do ano, ou esses últimos meses aí que vão decidir, né? Assim, se ele deve ficar ou não. Acho que foi uma boa tomada de decisão da diretoria, né? Para mim, sim, foi uma boa tomada de decisão. Eu acho até que deveria ser algo padronizado dentro do Cruzeiro, né? Levar em consideração a questão do rendimento de um atleta, né? Senão isso acaba tirando um pouco dos valores, né, institucionais, porque se entrar e pisar no campo e contar para a possibilidade de renovação, acho que não faz muito sentido. Que bom que ele também esteve aberto a entendimento, né, sobre isso. Eu acho que não só por questões do Bolassi, mas tem outros atletas também com contratos no final do ano, e que esses últimos meses serão crucial para essa avaliação, talvez até um pouco mais profunda, né? São atletas que vêm entrando pouco, têm pouca minutagem, mas isso não quer dizer que eles não possam continuar dentro do Cruzeiro. E aí eu acho que o Cruzeiro ele não está focado só nos últimos 3 meses. Vai ser todo um contexto de uma temporada, a avaliação, né? Não adianta, pelo menos no meu entendimento, né, algum atleta achar que um mês vai ser o suficiente, porque na avaliação do Cruzeiro ele precisa pegar todos os 12 meses, né, ou pelo menos 11 meses aí. O Bolassi, eu confesso para você, né, é um jogador experiente, no Cruzeiro rendeu até um pouco mais como jogador de área, né, do que um jogador no qual ele foi contratado de ser um beirada. É um atleta, sim, carismático, de grupo, ajuda no ambiente de vestiário, mas pelo que o Cruzeiro busca, e se Deus quiser aí conseguir a vaga na Libertadores, tecnicamente avaliando o Bolassi, um jogador de 36 anos, onde o nível de exigência do Cruzeiro para 2026 tende a aumentar, eu não ficaria com o jogador hoje, tá? Não quer dizer que eu possa mudar de opinião lá no final do ano. Hoje não. Acho que o Cruzeiro tem a possibilidade, com a saída do Bolassi, de contratar atletas desse mesmo perfil que ele vem contratando. Jovens, poder de revenda, tecnicamente que possa brigar por titularidade. Isso talvez é o que mais me incomoda hoje no Bolassi, tá? É um atleta, sim, que tem as suas virtudes, mas não, em momento algum, buscou ali a titularidade. Para mim, ele não foi um atleta que incomodou tanto a parte da frente ali dos centroavantes, né, dos homens de área, quanto os jogadores na beirada do campo. É um atleta, sim, que nos ajudou e vem, de alguma forma, ajudando, seja dentro ou fora do gramado, mas para nível de exigência do Cruzeiro de 2026, não, eu não ficaria com o atleta.
Primeiro é lamentar como o Cruzeiro vinha conduzindo o seu departamento de futebol ali num primeiro momento, né? A gestão que eu costumava chamar de gestão Lourenço Matos, e que bom que isso ficou para trás e hoje o Cruzeiro leva em consideração critérios técnicos no momento de contratar, de renovar. Acho que a gente está num caminho muito bom, sabe, Caramojo? E que siga assim, que o departamento de futebol do Cruzeiro siga com critérios técnicos para estabelecer tudo, valor de compra, valor de salário, se renova, por quanto tempo. Acho que a gente está começando a trilhar um caminho bem legal depois dessa ruptura que nós tivemos ali finalzinho de fevereiro desse ano. Sobre o Bolasie, é um atleta que vai fazer 37 anos no início do ano que vem, em maio, se eu não estiver enganada, e aí não me parece ser o perfil de atleta que o Leonardo Jardim, que o Joaquim Pinto tem buscado para o Cruzeiro nesse momento. Por ser um reserva, não sei se o Cruzeiro vai buscar renovação com ele, tá? Tem sido muito importante como peça de composição de elenco do Cruzeiro nessa temporada. Tem mais participações em gols do que muitos outros atletas que têm mais minutos que ele, inclusive que alguns titulares ali no ataque do Cruzeiro. Sempre que entra para fazer uma função específica e costuma entregar muito bem dentro dessa função, mas eu não sei se é o perfil que o Cruzeiro vai focar na próxima temporada. Tenho a sensação que o Cruzeiro vai buscar atletas mais jovens, ou então, assim, em idade ali entre 26 e 29 anos, que é aquela idade de maturidade, né, que a gente chama. Me parece que o perfil vai ser esse, e talvez para o Bolasie, para outros atletas, o Cruzeiro acabe não renovando na próxima temporada. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma notícia comum do futebol brasileiro. É algo que pode mexer diretamente com os bastidores de dois gigantes do país e reacender uma disputa que promete esquentar o mercado da bola. Um movimento estratégico envolvendo um jogador de experiência internacional e com rodagem em grandes competições pode mudar o equilíbrio de forças entre equipes que brigam diretamente por espaço e prestígio dentro da Série A. O clima é de expectativa. As negociações correm nos bastidores e quem entender melhor o cenário pode sair muito na frente. O nome já está circulando entre dirigentes, técnicos e até mesmo dentro dos vestiários, e a cada detalhe que surge, mais clara fica a dimensão dessa disputa. O torcedor precisa estar preparado, porque o desenrolar dessa história pode trazer reviravoltas que poucos imaginavam. Antes de mergulharmos nesse assunto que já começa a movimentar a Toca da Raposa e até o Parque São Jorge, vale lembrar que você, torcedor apaixonado, não pode ficar de fora de nada do que acontece nos bastidores do Cruzeiro e do futebol brasileiro. Para acompanhar tudo em primeira mão, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like agora mesmo, porque é dessa forma que você não perde nenhum detalhe dessas movimentações que podem transformar completamente o cenário do Brasileirão. Além disso, não esqueça de comentar o que você acha dessa disputa intensa, porque sua opinião é fundamental e ajuda a ampliar o debate entre os cruzeirenses. Agora segure firme, porque o que vem pela frente promete mexer com as emoções de qualquer apaixonado pelo futebol. Muita gente já comenta que os próximos dias podem ser decisivos para definir o futuro de um atleta que, apesar de não estar em seu auge absoluto, ainda mantém um nível técnico respeitável e chama a atenção por sua regularidade e experiência. Jogadores nessa faixa etária, com rodagem internacional, costumam atrair clubes que buscam reforços imediatos, especialmente em posições carentes. E é justamente esse o cenário. Um clube que tem carência no setor, outro que enxerga a chance de desestabilizar um rival direto, e um terceiro que já se mexe para não perder um ativo que conquistou espaço rapidamente. O quebra-cabeça está se formando e a disputa promete pegar fogo, pois é justamente nesse momento que entra em cena o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, de 31 anos, jogador que chegou ao Corinthians em fevereiro e rapidamente mostrou sua utilidade. Mesmo não sendo titular absoluto em todos os momentos, ele acumulou 29 partidas, deu 2 assistências e, principalmente, fez parte do time campeão paulista sob o comando de Ramon Dias. Um jogador que alia força física, bom apoio ofensivo e leitura de jogo defensiva, características que chamaram a atenção não só do Corinthians, mas agora também do Internacional e, de maneira muito especial, do Cruzeiro, que observa com atenção cada movimento dessa novela. No momento, o Corinthians se encontra em uma encruzilhada.
O contrato de Anghileri vai até dezembro de 2025, mas, por estar entrando em seu último ano de vínculo a partir de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube interessado. A diretoria alvinegra sabe que não pode vacilar e já se prepara para apresentar uma proposta de renovação nos próximos dias, ciente de que a concorrência existe e que o jogador desperta atenção. Não é segredo que a lateral esquerda é uma posição em que o mercado brasileiro apresenta dificuldades e perder uma peça experiente nesse setor pode ser um erro estratégico grave. Do lado do Cruzeiro, a análise é clara. Leonardo Jardim entende que precisa de mais alternativas para a lateral. E Anghileri surge como um nome que se encaixa em um perfil que o clube procura. Apesar de Matheus Pereira ser uma peça fundamental mais avançada, na linha defensiva o Cruzeiro ainda busca mais consistência e jogadores capazes de alternar funções. Ter Anghileri seria uma forma de dar mais profundidade ao elenco, além de aumentar a competitividade interna e, ao mesmo tempo, mostrar força ao disputar um jogador com o Corinthians e com o Internacional. A entrada da Raposa nessa briga não é apenas uma questão técnica, mas também política dentro do futebol brasileiro. Internacional, por sua vez, observa com cautela. O clube gaúcho já havia demonstrado interesse no jogador, mas viu a movimentação do Corinthians e agora também a do Cruzeiro, o que pode encarecer a negociação. A grande questão é que Anghileri não custaria um valor de transferência imediato, mas sim um investimento em salários e luvas, o que aumenta a atratividade do negócio. É nesse ponto que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, pode fazer a diferença. O clube celeste vive um momento de recuperação financeira e já demonstrou disposição para investir de forma estratégica em jogadores que tragam retorno imediato dentro de campo. O Corinthians, mesmo com prioridade na renovação, sabe que a pressão existe. A torcida não quer perder jogadores importantes para rivais, ainda mais quando estão em disputa direta na tabela do Campeonato Brasileiro. E mais, se Anghileri optar por não renovar, o clube paulista pode se ver em uma situação delicada, já que precisaria buscar outro lateral em um mercado escasso, o que poderia custar caro. É por isso que a diretoria age rápido e promete sentar com os representantes do jogador ainda nesta semana para definir os próximos passos. No Cruzeiro, a visão é diferente. Não se trata apenas de contratar mais um jogador, mas sim de mostrar força no mercado e preparar o elenco para competições que exigem cada vez mais regularidade. Leonardo Jardim acredita que ter mais opções de confiança é fundamental e Anghileri poderia ser peça-chave em jogos que exigem experiência, especialmente em clássicos e confrontos diretos contra equipes da parte de cima da tabela. A disputa está apenas começando, mas o simples fato de a Raposa entrar na jogada já muda completamente o panorama. O argentino, por sua vez, demonstra tranquilidade. Aos 31 anos, sabe que ainda pode jogar em alto nível por alguns anos e entende que esse é o momento ideal para definir seu futuro com calma. Anghileri já provou sua capacidade e não precisa se apressar. A concorrência por seus serviços é um indicativo de que ele está valorizado. A pergunta que fica é simples. Ele vai priorizar a estabilidade de uma renovação com o Corinthians, onde já conquistou títulos, ou vai optar pelo desafio de vestir a camisa de um clube que lhe oferece a chance de se reinventar, como o Cruzeiro ou até mesmo o Internacional? A pressão da torcida, claro, sempre pesa. No Corinthians, a Fiel é conhecida por não aceitar passivamente a saída de jogadores que conquistaram espaço. Já no Cruzeiro, a China Azul enxerga em Anghileri a possibilidade de fortalecer ainda mais um elenco que já surpreendeu muitos na temporada. Seria um recado claro de que o clube mineiro está disposto a disputar jogador por jogador com qualquer rival, consolidando sua volta ao protagonismo nacional. Além disso, existe um fator estratégico que não pode ser ignorado. Anghileri, por ser argentino, pode trazer ainda mais identificação em um elenco do Cruzeiro que já conta com estrangeiros de peso, criando uma química diferente e dando mais diversidade de opções ao treinador. Isso sem falar na experiência internacional, que pode ser fundamental em momentos decisivos. Cada detalhe pesa quando se trata de construir um elenco competitivo, e o Cruzeiro parece entender muito bem esse jogo.
O Internacional, nesse cenário, tenta agir nos bastidores. O clube gaúcho não quer perder a chance de reforçar um setor carente, mas precisa lidar com suas próprias limitações financeiras. A presença de Cruzeiro e Corinthians na disputa pode dificultar o avanço colorado, mas nada está descartado. Essa é a típica novela que pode se estender por semanas, até que algum dos clubes apresente a proposta definitiva que agrade o jogador e seus empresários. O Cruzeiro, mais uma vez, mostra sua evolução. Há pouco tempo, a Raposa sequer conseguiria disputar nomes como Angileri, mas hoje, sob a gestão de Pedro Lourenço, tudo mudou. O clube agora se posiciona como protagonista no mercado, sempre atento a oportunidades que fortalecem o elenco e, ao mesmo tempo, demonstram poder. Essa possível negociação é mais uma amostra do quanto o Cruzeiro se reorganizou e como está disposto a não deixar rivais ditarem o ritmo do mercado. Enquanto isso, o Corinthians lida com a pressão de decidir rápido. Cada dia que passa sem uma definição aumenta a chance de perder espaço e facilita a ação de concorrentes. A proposta de renovação deve ser colocada na mesa em breve, mas resta saber se será suficiente para segurar o jogador. O Cruzeiro, ao observar essa situação, sabe que pode ser paciente e aproveitar qualquer deslize para dar o bote. Angileri, nesse momento, é o nome do mercado. Um jogador que pode não ser a estrela principal de uma equipe, mas que oferece aquilo que qualquer treinador deseja: confiabilidade, entrega e experiência. E em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão, esses detalhes podem ser determinantes. É por isso que essa disputa entre Corinthians, Cruzeiro e Internacional está apenas começando e promete se arrastar até que uma decisão definitiva seja tomada. Agora, a pergunta que não quer calar: o que você, torcedor cruzeirense, acha dessa disputa pelo lateral Fabrício Angileri? Acha que o Cruzeiro deve investir forte para trazê-lo, mesmo sabendo que o Corinthians tem prioridade na renovação? Ou acredita que é melhor buscar outras opções no mercado? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela é fundamental para esse debate. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações, porque só assim você garante que vai receber todas as próximas atualizações dessa novela que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro.